Oi, gente, aqui é a Bruna e nesse vídeo eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa saber para entrar nessa próxima turma do Liberte-se da Ansiedade. Mas, Bruna, o que é esse Liberte-se da Ansiedade exatamente? É o seguinte, o Liberte-se é um programa de desenvolvimento, onde eu ensino passo a passo bem detalhado para ajudar pessoas, assim como você, a se livrar daqueles pensamentos negativos, das crises de ansiedade, daquele medo excessivo, sempre assustada. E tudo isso sem o uso de medicação. Ou seja, o Liberte-se da Ansiedade, ele é um programa que vai te ajudar a se libertar desse cativeiro chamado ansiedade tóxica. Conhece? Bru, muita gente me diz isso. Isso é bom demais para ser verdade. E o fato aqui, gente, é que se eu tivesse escutado isso de uma outra pessoa, eu também acharia que é bom demais para ser verdade. Eu também desconfiaria. E se você está com dúvidas, eu quero te dizer que você está no espaço certo. Eu, no seu lugar, eu também estaria me perguntando, obviamente, né? Só que se eu não fosse uma das pessoas libertas da ansiedade, se eu não fosse livre da agorafobia, que é aquele medo de sair, medo dos lugares, eu mesma, se eu não tivesse visto acontecer esse processo de cura na minha própria vida, e se eu também já não tivesse ajudado inúmeras pessoas a se libertarem de tantos medos que paralisavam a mente delas, eu também pensaria assim. Se eu não tivesse visto a mudança na vida delas, eu pensaria exatamente como você. Eu sei que os pensamentos que circulam, tipo, meu Deus, eu vou enlouquecer, eu tô morrendo, acho que eu tô perdendo o juízo, a razão. Eu conheço, eu sei, eu conheço muito bem esses pensamentos. E eles parecem que não vão sair da nossa mente nunca. Mas olha só, hoje eu tô aqui para te mostrar o quanto isso é possível. Eu era uma pessoa que não saía sozinha, não me exercitava, tinha muito medo de estar sozinha, tanto em casa quanto fora, principalmente na rua. Eu, durante um período longo da minha vida, eu tive muitas crises de ansiedade. Eram horríveis, assim, eu tinha taquicardia, eu tinha dor no peito, eu tinha crises de choro, náuseas muito fortes. A sensação era que eu iria morrer. Eu tive uma crise de pânico indo no trânsito, né? E aí começou por aí. Então, cada vez que eu tinha que ir fazer isso ou sair de carro, eu já começava a passar mal. Então, levava os meninos pro colégio e voltava e deitava no sofá, porque eu pensava assim, nossa, eu tô com fraqueza, se eu ficar em pé eu vou desmaiar. E eu ficava deitada ali, sem fazer nada, só deitada. É uma coisa que paralisava total, não conseguia mais sair sozinha, às vezes não conseguia nem ir até, sei lá, a esquina sozinha, eu já pensava, vou passar mal, vou morrer, entendeu? Vou infartar, sei lá, eu pensava só coisa ruim. Porque assim, eu tava em casa e sentia como se fosse um desastre, mas você olhando não via nada. Mas na minha mente já mostrava, tipo, que eu tinha muitos sintomas físicos. E eu sempre ia pro pronto-socorro, sempre, achando que estava tendo um infarto, ou tendo um AVC, taquicardia, tremores, enxaqueca, né? Todos esses sintomas. E aí chegava lá, não era nada. Eu achava mesmo que eu ia morrer, né? O coração estava quase saindo pela boca. E aí eu já pensava assim, tem alguma coisa na minha cabeça. Deve ter um tumor na minha cabeça. Sim, claro. Mais impactante é achar que eu nunca poderia sair desse estado. E achava que deveria viver assim. Hoje em dia eu já consigo sair, eu saio sozinha, eu vou até a academia, eu me exercito, eu sou outra pessoa.
O programa, para mim, hoje, realmente, é o nome dele, né? Liberte-se. O que está acontecendo comigo. Eu estou sendo liberta de uma prisão que eu achava que não tinha saída. Eu achava que eu ia ter que ficar nessa a vida toda, tomando remédio, indo pronto-socorro. E não é assim, né? Então, eu estou aprendendo, me conhecendo, cuidando de mim, que aqui o Liberte-se é real. Não é mais um curso. Ele é uma mudança. E daí já me inscrevi no programa, né? Falei assim, ué, que isso? É isso, Glória! É agora, achei, né? Um pote de ouro. Eu consigo fazer coisas que eu não fazia, tipo dirigir. E na vida, né, Bruna? Tudo é diferente. A gente começa a perceber as pessoas diferentes, as coisas que eu não conseguia compreender. Hoje eu já compreendo com bastante facilidade, entendeu? Eu não sei, a gente fica liberta, livre, é uma coisa assim que não, é um sentimento que não consegue explicar. Eu posso dizer que eu sou uma outra mulher depois do Liberte-se da Ansiedade. Hoje eu me considero uma pessoa independente e normal, que eu não me considerava normal. É uma coisa assim que é só indo pra dentro, só entrando ali, acho que vale muito a pena. Eu consigo melhorar as crises quando ela vem, não deixo me levar, né? Eu sei que aquilo ali não tá conseguindo enfraquecer. Eu consegui identificar o gatilho, consegui primeiro sair da crise sozinha, sem ir pro pronto-socorro, sem ligar pra minha irmã, pro meu pai, e consegui identificar o gatilho. Ah, meu Deus, mas eu fiquei muito emocionada. Aí eu choro, né? Eu vi que é possível a gente vencer todos esses sintomas, que com tudo que eu aprendi, eu consigo controlar minha respiração, eu consigo controlar os meus pensamentos. Então, assim, eu definitivamente tenho a Josi antes do Liberte-se e depois. Cada pessoa tem o seu processo e a sua velocidade. A ansiedade é algo subjetivo, é único de cada pessoa. Mas quem entra no processo de autoconhecimento, de buscar compreender a sua história de vida, com certeza desfruta do alívio, do enfraquecimento dos pensamentos negativos que ficam rolando na mente. E eu quero te ajudar a entender o real motivo da sua ansiedade. E as pessoas perguntam, quanto tempo demora para melhorar? Depende de você. Eu tenho alunas que relatam melhora significativa das crises de ansiedade já no início do programa, assim que elas começam. Outras levam um pouco mais de tempo. Depende da sua história, depende das suas crenças e o quanto você quer mesmo se libertar dessa prisão mental. E aí você pode estar se perguntando, Bruna, é possível mesmo ficar sem crises? É possível vencer o medo? Olha comigo esses depoimentos que eu recebi. Coloca aqui na tela. Olha o que a Amanda diz. Ela é aluna do Liberte e ela escreveu assim: nunca mais tive crise de ansiedade. A Tânia diz que agora ela sai sem sentir medo algum. Olha quantas vezes a Lana escreveu: tô sem crises, não sinto crises. Ela relatou 3 vezes, porque conseguiu colocar em prática o que aprendeu. A Carla Fabiola, ela contou que há 8 anos não viajava e agora já conseguiu enfrentar o medo, rompeu as barreiras. Então, sim, vencer as barreiras do medo é possível, sim. E eu quero te explicar como que funciona esse processo. E para você entender bem, é importante você ouvir como eu construí tudo isso. Como que eu cheguei até aqui, como que eu desenvolvi essa realidade. E eu já te antecipo, não foi por um motivo bom, mas que foi extremamente necessário para eu poder dizer que eu já senti, na pele o que vocês sentem também. Toda ansiedade e ataque de pânico tem um início, tá? Não existe do nada. Tem um início em alguma história de dor que a gente viveu. E aqui eu quero saber se vocês sabem qual é a sua história de dor.
Qual o momento que tudo mudou na sua vida? A minha história, resumidamente, é assim. Eu era uma adolescente normal, alegre, vivia a vida livremente, cheia de sonhos, eu não tinha medo de nada, né? Me arriscava em tudo. Mas eu tinha 16 anos quando tudo mudou. E aqui foi a minha ruptura. Eu tinha um pai maravilhoso que descobriu um câncer galopante no cérebro. E isso foi um mês depois que a minha mãe descobriu uma gravidez surpresa. Então foi um misto de emoção na minha casa, que eu não estava preparada para tudo aquilo. Era uma mistura de alegria com desespero, era tudo misturado. E o meu pai, ele era um cara incrível, eu amava ele absurdamente. E ainda o amo. Eu sempre disse que ele era o meu melhor amigo, era minha fonte de segurança. Ele era demais, de verdade. Mas a gente descobriu o câncer quando o tumor, ele já estava num estágio muito avançado. Então não deu tempo de fazer nada. Em poucos dias depois do diagnóstico que nós recebemos, o diagnóstico do meu pai, ele faleceu. Então, aqui começou a mudança na minha estrutura. Nessa hora o meu chão abriu, né? E eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava vivendo um trauma na minha história, né? E você que está aqui comigo, se lembra de algum trauma? Se lembra aí de alguma ruptura dolorosa na sua história? Alguma perda? Algum abuso? Alguma violência que você tenha vivido? Sabe por quê? A nossa ansiedade, o nosso medo, eles vêm justamente da nossa história de vida. De como a gente se organiza dentro desses quadros de dor. Só que vocês lembram que eu disse que a minha mãe estava grávida, uma gravidez surpresa? Ela estava com 4 meses de gravidez quando meu pai faleceu. E eu pensei assim, eu não vou deixar minha mãe me ver chorando, né? Porque ela não pode ficar mais triste. Ela tá grávida, né? Tem um bebezinho dentro da barriga dela, eu não quero que ela sofra mais. Então, eu comecei a engolir o meu choro. Eu não demonstrava para ninguém sabia que eu estava mal com a morte do meu pai. Sabe aquele fingimento de ser uma pessoa forte? Aquela pessoa que sorri na frente dos outros, ela finge que tá tudo ótimo, só que na verdade tá tudo péssimo, tá tudo destruído. Pronto, essa pessoa era eu. Sorria o tempo todo, fingia tranquilidade, aceitação. Tô bem, família, tá tudo bem, tô super bem, foi melhor assim. Gente, pura mentira, uma máscara. Quantas vezes a gente abafa as nossas dores, os nossos sentimentos por causa dos outros, não é verdade? Ou para proteger alguém, ou para se fingir de forte, ou para não preocupar os outros. A gente acaba desrespeitando as nossas dores, as nossas lutas, os nossos lutos. E a colheita desse desrespeito se chama pânico. Desrespeitou, o pânico vem. Uma hora ele chega. E eu fingi muito bem até o nascimento do meu irmão, né? E quando ele nasceu, a gente descobriu que ele era cardíaco. Então, ele nasceu com uma doença chamada tetralogia de Fallot, que são 4 defeitos no coração. E aqui foi a minha segunda ruptura. Segunda dor. Um bebê cardíaco que precisaria passar por uma cirurgia bem complexa. E aí novos medos começaram a ser destravados. Como eu já estava segurando toda a dor da morte do meu pai, essa notícia de um bebê cardíaco aumentou ainda mais tudo aquilo que eu estava sentindo calada. E o medo começou a sair pelo meu corpo. De repente o sorriso já não aparecia mais, porque eu já não conseguia mais segurar as minhas emoções. Elas estavam gritando. Elas começaram a aparecer fisicamente no meu corpo. O coração acelerava, o tremor vinha toda hora tremendo, a mente ficava me dizendo que eu estava morrendo, eu suava, eu tinha muitos calafrios, formigamento no corpo, um desespero que não tinha tamanho. Não importava o lugar que eu tivesse, ou com quem eu estivesse, ou o que eu estivesse fazendo,
A qualquer momento o desespero, batia na minha porta. A crise me inundava. E eu só achava que eu estava ficando louca. Completamente louca. Porque eu perdia o controle de tudo. Eu só queria sair correndo. Eu queria fugir. Eu queria encontrar um lugar seguro para tentar o quê? Me acalmar. Acreditem, gente, ainda segurei tudo isso sozinha por muito tempo, sem falar nada para ninguém. Só que quanto mais calada eu ficava, mais doente a minha mente ficava. Então eu comecei a desenvolver, além da ansiedade e do pânico, uma doença chamada agorafobia. Medo dos lugares, medo de ter crise na frente das pessoas. Então, aonde eu tinha uma crise, eu não retornava mais. Porque eu achava que aquele lugar é que me fazia mal. Eu tive uma crise na faculdade, tranquei o curso. Tive uma crise no meu trabalho, pedi demissão. Tive uma crise dentro do ônibus da minha cidade, eu não pegava mais o ônibus. Se eu estivesse na rua e tinha uma crise na rua, eu me trancava em casa. E de repente eu já não saía mais. Eu fui sentindo tudo o que você sente hoje. Eu senti. Eu tinha medo dos lugares cheios. Eu tinha medo dos lugares vazios. Eu tinha medo de ir para a igreja. Eu tinha medo de morrer toda hora. Medo das doenças. Medo de ficar louca. Medo do que o meu corpo sentia. Os meus pensamentos estavam sempre acelerados. Eles eram toda hora negativos. Eu tinha medo do final do dia, quando o sol estava se pondo. Eu tinha crises. Eu tinha muitos medos. Eu tinha medo, inclusive, de orar, de fazer uma oração. Então, a minha mente ela foi me dominando até o momento que eu paralisei totalmente. E eu não saía mais de dentro do meu quarto. E eu só pensava, esse é o fim. Acabou tudo para mim. Não tem mais saída para essa situação. Eu cheguei no fundo do poço. Na época, meu irmão fez a cirurgia, foi um sucesso, mas eu, Bruna, eu estava doente, paralisada no medo, no desespero dos meus pensamentos, até o dia que eu consegui falar e pedir ajuda. E eu demorei muito e eu paguei o preço pela demora. Ninguém me pediu para não sofrer, a minha mãe não me pediu para eu não chorar, ninguém mandou eu ficar quieta. Foi uma escolha minha. E eu paguei o preço de tudo isso. Talvez você está aí me olhando, né, agora e nem imaginou, né, que a gente fosse tão parecidos, tão parecida. Que eu tinha as mesmas sensações e medos. Eu também sonhava, gente. Eu queria apenas ficar livre disso. Eu queria voltar a ter uma vida normal. Eu queria conseguir sair de casa, enfrentar os problemas, dirigir meu carro, viajar, ter meu namorado, construir minha família. Eu queria fazer minha faculdade, ter filhos. Nossa! Eu acreditava que eu nunca conseguiria conquistar nada disso, porque tudo estava muito distante de mim, muito distante. De fato, eu fiquei presa em mim mesma. E eu já não aguentava mais. Eu achava que a qualquer momento eu ia surtar. Eu só queria parar de pensar um pouco. Eu queria sair, às vezes, do meu próprio corpo. Eu queria descanso. Até que um dia, eu lembro de eu estar deitada lá na minha cama, o quarto todo escuro, as luzes apagadas. E eu pensei assim, eu acho que sozinha eu não vou conseguir, não. Eu tô cada vez pior. E foi aí que eu resolvi pedir ajuda. Pedir ajuda para as pessoas que estavam próximas a mim. E eu falei com vergonha, foi mesmo com vergonha, com medo do que elas iam me falar, do que elas iam pensar de mim, se elas iam me julgar. Mas eu resolvi falar tudo que estava passando na minha cabeça. Eu quis falar dos medos que eu sentia e que eu sabia que esses medos não faziam sentido. Mas eu sentia, eles eram reais. E sabe o que aconteceu? Eu fui acolhida. Diferente de tudo que eu imaginei que ia acontecer. E nós fomos atrás de ajuda. E foi aí que eu comecei a minha jornada de libertação. Tudo começou com uma decisão, lá no meu quarto escuro. Quando eu percebi que sozinha não estava dando certo. E que eu precisava de ajuda. Eu precisava de muita ajuda. Foi um processo, gente.
Não foi uma fórmula mágica, um estalar de dedos, e eu quero te dizer que isso nem existe, tá? Mas foi um caminho do processo que me trouxe até aqui, para poder estar falando com vocês. E hoje ajudar centenas de pessoas a passar por esse processo de cura. Então, nesse processo, eu resolvi ir a fundo. Quando eu entrei, eu entrei. E aí eu comecei a estudar cada detalhe da ansiedade, por mais medo que eu tivesse. Porque eu tinha, às vezes, medo até de estudar. Às vezes eu tinha medo de ler a palavra pânico. Mas eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a conversar com psicólogos, eu fiz terapia, eu acabei passando por psiquiatras, eu comecei a estudar mais profundo, fui para psicologia, eu fui me especializando. E eu quero dizer, gente, que tudo isso foi acontecendo e tudo sem muito dinheiro. Ó, muito suor e sacrifício. Mas algumas pessoas que eu contei da minha situação, elas passaram a me ajudar. Às vezes até me ofereciam um tratamento, Bruna, vamos ver o que dá para fazer. Ou até me ajudavam com dinheiro para que eu pudesse sair daquela situação, me libertar. E também para eu poder aprender sobre a ansiedade para estar aqui com vocês hoje. Então, com esse conhecimento que eu adquiri, eu fui aplicando algumas técnicas na minha vida e fui ouvindo outras pessoas que também sofriam de ansiedade. E aí eu comecei a construir uma nova forma de pensar. E eu comecei a perceber que o que eu compartilhava sobre as maneiras de enfrentar a crise, os pensamentos, também funcionava na vida das outras pessoas. E aí eu comecei a ver que era replicável. Eu comecei a receber mensagens das pessoas, Bru, muito obrigada, me agradecendo, porque elas não estavam mais tendo crise de ansiedade. E eu quero dizer que hoje já são mais de 16 anos que eu não sofro mais com crises, que eu vivo livre e entendo e atendendo, na verdade, inúmeras pessoas que sofrem de ansiedade. Eu não me apropriei daquele diagnóstico, sabe? Que ficava me dizendo que eu ia ficar ansiosa pro resto da minha vida, que isso não tinha cura. Aquele diagnóstico não era eu. Esse diagnóstico não é você. Você pode estar passando por ele, mas ainda assim ele não te define. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que os meus pensamentos diziam que eu não ia conquistar, quando os pensamentos negativos ficavam dizendo que eu não ia conquistar, eu conquistei. Eu casei. Hoje eu tenho 2 filhos lindos. Eu viajo com a minha família sem medo. Eu dirijo meu carro. Eu dou palestra em igreja. Eu dou palestra em empresa. Na frente de um monte de pessoas. Assim como eu estou agora aqui, ó, na internet. Nem se fala o tanto que eu apareço por aqui. Porque eu sou segura de mim. Eu tenho confiança em mim mesma. Eu tenho uma vida com Deus que me sustenta em tudo. Então, eu não me defini por aquele diagnóstico. Eu não aceitei ele como a minha realidade. E é por isso que eu te falo, a ansiedade tem cura e eu sou prova disso. E quem me acompanha também tem desfrutado dessa mesma libertação. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é bom, como é leve, como é agradável viver dessa forma, sabe? Acordar de manhã e não ter um pensamento ruim, não acordar e já sentir medo pensando, ai meu Deus, em que momento do dia que eu vou ter uma crise? Que horas que eu vou passar mal? Será que eu já tô tendo uma palpitação? Isso é ruim, isso é horrível. E eu quero te ajudar a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais produtiva, para você aprender a gastar energia no que realmente importa. E não nos medos que a tua mente fica sugerindo o tempo todo, o dia inteiro. E o que me move de fato a estar aqui e ajudar o maior número possível de pessoas a viver desse jeito, é porque eu sei o quanto é triste ficar aprisionada num verdadeiro cativeiro. Eu senti na pele esse desespero. Então hoje, eu quero ser essa pessoa que está te olhando e está entendendo a tua dor. E eu quero ser para vocês a mesma ajuda que um dia foram para mim. E agora eu sei que alguns de vocês já estão pensando e até se perguntando, mas Bru, será que é para mim mesmo isso? Eu achei tão legal a tua história, mas será que funciona mesmo? E eu vou te dizer,
Vou te dizer para quem é esse programa, tá? O Liberte-se é para quem não aguenta mais sofrer com as crises de ansiedade. Quem não aguenta mais com medo excessivo, pânico toda hora, TAG. TAG é transtorno da ansiedade generalizada. O programa é para quem vive presa nos pensamentos negativos e não consegue sair desse ciclo. O Liberte-se é para quem precisa retomar aí as rédeas da sua própria vida. E já se deu conta que sozinha não está conseguindo, que não está dando certo. O Liberte-se é para quem quer voltar a fazer o que já deixou de fazer por puro medo. Quantas coisas você já não faz mais? Bruna, mas e se eu já faço terapia? O programa Liberte-se da Ansiedade é para quem já fez terapia, ou para quem está fazendo terapia, ou para quem nunca fez nenhum tipo de acompanhamento. Não tem problema. O programa ele vem para ampliar e te fazer chegar no resultado de cura muito mais rápido. Então o Liberte-se é para quem quer ajuda para sair aí, ó, desse ciclo repetitivo de medo. Mas deixa eu dizer, também é para quem quer de verdade. Quem está disposto a romper com a barreira do medo e quer enfrentar aí as mentiras da sua mente. Vai ter que ter disposição, certo? Se essa pessoa por acaso for você, saiba que eu vou te acompanhar nesse processo. Você será minha aluna ou você será o meu aluno e eu vou te ajudar nessa caminhada de verdade, tá? O que eu te entrego dentro do programa são aulas online com uma metodologia que vai mexer aí na estrutura da tua mente, tá? Vai mexer na estrutura dos pensamentos e isso vai te ajudar a enfraquecer os pensamentos errados que acabam te levando para a ansiedade, tá? Vocês vão entender tudo isso. Quanto mais fraco ele fica, esse pensamento ruim, mais forte você se torna. E aí a segurança começa a voltar para dentro de nós. E aí vocês me perguntam, por que online, Bru? Eu gosto do presencial. Porque o online, ele te dá acesso ao conteúdo na hora que você precisar. Você ganha autonomia, você assiste às aulas como quiser. Aonde for mais cômodo, mais confortável para você. Pode ser em casa, pode ser indo para o trabalho, dentro do ônibus, pelo celular, pelo computador, de madrugada, de manhã, de tarde. É quando for conveniente para você, dentro da sua rotina, dentro da sua estrutura. Então você fica livre para assistir no seu momento ideal, tá? E você pode também assistir quantas vezes precisar, na velocidade que quiser. Pode voltar, pode dar pause, né? Tem alunos que devoram o conteúdo, ó, em poucos dias, tá lá alucinado vendo as aulas. Tem outros que vão de pouco em pouco. Então, a velocidade da sua melhora também fica à sua disposição. Você vai fazer de acordo com aquilo que você pode. Dentro do programa, o que é que vocês têm acesso? Vocês têm 7 módulos com técnicas específicas para você alterar aí a rota do pensamento. Diminuir pensamento negativo, aprender a fazer o enfrentamento do medo, conhecer as suas raízes. Conhecem? As famosas crenças negativas limitantes. Essas aí são as que paralisam a nossa vida. Então você vai entender os sintomas físicos do seu corpo, que também causa medo, compreender as suas preocupações excessivas. E o que eu faço, Bru, para parar de me preocupar tanto com tudo? Tudo isso dentro desses 7 módulos. E além disso, vocês têm acesso exclusivo à Tríade do Medo. E o que é isso, Bru? Tríade do Medo que tem dentro do Liberte-se? É isso. É um curso que eu fiz baseado nos 3 principais medos que vocês me relatam todos os dias pelas redes sociais. Medo da morte, medo das doenças e medo dos sintomas físicos que você sente. Então eu chamei tudo isso de Tríade do Medo. Então, dentro do Liberte-se, vocês têm acesso a esse curso que se chama Tríade do Medo, para vocês também poder tratar isso, né? Trazer alívio, parar de sofrer nessas áreas, toda hora achar que estou morrendo, toda hora uma doença está me pegando, certo? Outro módulo que vocês só encontram no meu programa
é sobre outro medo que vocês sempre me pedem auxílio. E isso é em relação à espiritualidade. Bru, ansiedade é pecado? É falta de fé? Bru, é falta de Deus? Estão me dizendo que Deus está me castigando. Não é verdade? Vocês já ouviram essas frases? Isso traz confusão na mente de um ansioso. E eu criei um módulo que se chama Ansiedade e Fé. E lá a gente trata justamente essas questões para você entender melhor todos esses conceitos, né? E tirar as dúvidas que te atormentam. Não é bom demais? Quer mais coisa boa? Gente, eu tô dizendo, eu avisei que o programa é completo, por isso que o nome é Liberte-se. Tem outro módulo que é exclusivo, só para você assistir com a sua família. E, gente, prestem atenção. Muitas pessoas sofrem com a falta de compreensão dos familiares com a ansiedade. Então, a gente criou um módulo de suporte para as famílias, onde a gente trata várias áreas. Vida familiar, casamento, vida sexual, porque não se enganem, a ansiedade ela vai machucando muitas áreas. A gente vê muitos casamentos se desfazendo pela falta de cuidado com as famílias, com a compreensão sobre a ansiedade. Então, se na sua casa você não é compreendido, você tem essa oportunidade de trazer informação sobre ansiedade para sua família, para as pessoas que moram com você. Nós queremos te ajudar também na estruturação do seu lar, né? Na compreensão do que é ansiedade dentro do seio familiar. E, gente, é um módulo incrível, tem ajudado muitas famílias, porque traz uma compreensão. Muitas mulheres me dizem assim, Bruna, meu problema é meu marido, ele não entende minha ansiedade, né? Outros me dizem assim, a minha mãe não entende quando eu tô mal, meus filhos não aceitam minha situação, dizem que isso é frescura, bobagem, que eu tô chamando atenção. Então, nesse módulo, você vai assistir com eles, tá? Eles têm que participar, fechou? Além de tudo que eu já contei aqui, nós temos ainda o desafio dos 10 dias. 10 dias sem pensamento negativo. Ai! E tem sido muito legal com as alunas, está trazendo um efeito significativo e só tem dentro do Liberte-se, tá? A novidade nessa edição é o módulo nutricional, tá? São aulas diretivas com uma nutricionista especializada e ela tá lá explicando bem direitinho o quanto que a nossa alimentação interfere nas nossas emoções. Não é legal? Ela ensina que alimentos que a gente deve consumir mais e quais a gente deve abrir mão, né? Nesse processo de melhora da ansiedade. Então, gente, o Liberte-se é um programa vivo, real. Sempre a gente está trazendo novidades para os alunos. O Liberte-se é um programa que ele quer te ajudar na libertação de diversas áreas da sua vida, que vai além da ansiedade, né? Ele é completo de verdade. Nós temos também lá um bloco só de exercício de respiração. O que fazer na hora da crise, Bruna? Eu não sei, né? Onde eu te explico lá nesse bloco a maneira certa de respirar. Aquela que vai oxigenar todo o teu corpo, que vai trazer alívio instantâneo. Então não é bom? É bom demais, tá? Bru, pergunta. Quando eu tenho acesso a tudo isso? Imediatamente. Na hora que você faz a sua matrícula, você já recebe o acesso à plataforma com todos os conteúdos disponíveis para você, tá? E já tá conseguindo aí, ó, eu imagino que você já tá conseguindo se imaginar aí livre da ansiedade, sem tomar medicação, cuidando de várias áreas da sua vida. Esse é o trajeto que você vai encontrar dentro do Liberte-se. Técnicas específicas que vão mexer com a tua forma de pensar, que vai te tirar aí desse ciclo vicioso de medo. Então, você ganha acesso a uma plataforma que está recheada de aulas, tá? Com conteúdos específicos para desbloquear a tua mente de verdade. Com material de apoio dentro da plataforma, além das mentorias ao vivo comigo, quinzenalmente, de 15 em 15 dias,
onde você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas diretamente comigo. A cada 15 dias, a turma conversa, né? E a gente troca ideias direto lá dentro da aula, numa sala privada, onde eu entrego um conteúdo exclusivo só para os alunos do Liberte-se. Então, a gente se encontra ao vivo para conversar. Agora, eu quero falar, então, com quem se interessou e quer se tornar meu aluno, quer se tornar minha aluna. Você paga apenas uma vez e tem acesso a todos os módulos na plataforma por 1 ano. Então, durante 1 ano, você pode visitar e revisitar todo o programa. Mas, Bru, e se eu comprar e não gostar? E se não for bem como eu pensei, eu achei que era diferente? Sem problema nenhum. Eu te dou uma garantia de 15 dias para você entrar na plataforma, conhecer o programa, assistir às aulas, mexer lá nos módulos, conhecer tudo. E se ainda assim você não gostar, fica tranquilo. Eu te devolvo o teu dinheiro integralmente. Eu não fico com R$1 seu, porque esse aqui não é o meu objetivo. Então você pode fazer a sua matrícula de forma segura, que aqui comigo eu te dou garantia, tá certo? Bom, gente, eu coloquei aqui, ó, todas as cartas na mesa, o baralho tá jogado aqui, tudo que eu acreditava que era importante para você tomar a sua decisão. Agora eu quero te dizer, você tem 3 opções, tá? A primeira opção é você virar aí um jacaré e fingir que nunca ouviu isso, né? Que essa oportunidade nunca passou aí pela tua frente, pela tua cabeça. A segunda opção é você tentar se libertar sozinho, sem ajuda, sem base de nada e vendo o que vai dar. Mas eu quero te dizer que provavelmente você vai cometer um grande erro, vai se cansar, vai gastar muito mais dinheiro e ainda vai piorar o seu quadro de ansiedade. E a tua última e terceira opção é investir nisso que eu te apresentei aqui e chegar na sua libertação de uma maneira muito mais rápida, muito mais segura, muito mais eficiente e principalmente com acompanhamento. Com acompanhamento, você não estará mais sozinho. E eu te aconselho, claro, a você escolher aí a terceira opção, tá bom? E agora chegou a hora, clica aqui no botão, aqui embaixo, que eu já tô te esperando na nova turma do Liberte-se da Ansiedade. Eu te vejo lá. Tchau!